Nunca antes na história nossa, a revelação do Senhor tem sido derramada de uma forma tão grande sobre as nossas vidas. Eu me lembro que foi a questão de alguns anos atrás que Deus começou a ministrar de uma forma tão forte sobre a graça para a minha vida. E essa realidade tem se tornado cada dia mais constante, mais presente na minha vida. E eu vejo isso de uma forma tão maravilhosa, sabe, irmãos? A revelação que o Senhor nos tem dado, nos mostrado, nos tem escancarado o entendimento da sua palavra. Mas, por outro lado, também, eu tenho visto que nunca antes nós temos vivido uma geração tão irrelevante espiritualmente como a nossa. Eu tenho perguntado, se por um lado, talvez até a Bíblia fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E parece que ao mesmo tempo que Deus tem aberto a Bíblia e escancarado algumas verdades e nos dado entendimento de algumas coisas sobre a graça de Deus, por outro lado também, nós temos vivido uma geração que nunca desprezou tanto as coisas de Deus, nunca viveu tanto voltada para si mesmo, nunca tem ignorado tanto as verdades bíblicas. E deveria ser exatamente o oposto, porque uma vez que você tem o entendimento da graça de Deus, o apóstolo Paulo fala que pela graça de Deus, ele se tornou aquele que mais trabalhou entre todos. O efeito da graça era para produzir um outro senso, uma outra direção em nossas vidas. Sabe? Mas infelizmente algumas pessoas não têm entendido isso e têm achado que a graça é uma autorização para ele poder viver de qualquer jeito, viver a sua vida, como eu gosto daquela palavra que tem lá na parábola do filho pródigo, dissolutamente. Ignorando as coisas de Deus, vivendo de qualquer jeito. Sabe? Mas na verdade a graça, ela é um combustível para a sua vida cristã, para que você possa ir mais longe, para que você possa fazer mais coisas, para que você possa viver uma vida acima do normal, uma vida que é sobrenatural dentro do padrão de Deus. E eu comecei a questionar a Deus, porque não adianta você apenas diagnosticar algo, mas você precisa saber o que fazer diante daquilo. E eu fui consultar o Senhor, o que está acontecendo com a nossa geração? Por que as pessoas, por um lado, têm sido expostas a realidades espirituais nunca antes vistas em outras gerações? Por que ao mesmo tempo é uma geração também que não responde, uma geração que tem vivido de uma forma egoísta? O Evangelho se tornou algo totalmente diferente daquilo que você vê nas páginas da Bíblia. E o Senhor me levou uma passagem que está lá em Êxodo 32, onde nós vamos falar hoje. Eu dei um título da mensagem, você talvez não entenda agora no começo, mas depois você vai entender exatamente o que significa essa mensagem. O título, Bezerro ou Glória? Então, se você pode acompanhar aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia, o teclado está atrapalhando um pouquinho, mas diz assim lá em Êxodo 32, que vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Irmãos, esse texto relata talvez a maior heresia de todo o Velho Testamento.
O povo hebreu que havia sido tirado debaixo da escravidão no Egito, debaixo da escravidão de Faraó por Moisés, que havia experimentado os milagres de Deus, atravessado o Mar Vermelho a pés secos, que tinha passado já por livramentos, e eu estava procurando essa passagem na Bíblia, eu conhecia ela quando Deus falou comigo, mas eu não sabia exatamente o capítulo que estava. Eu achei que estava lá pelo capítulo 16 de Êxodo. E aí comecei a folhear, 16 para frente. E aí vendo os títulos, você sabe que os títulos não estão na Bíblia, mas não estão no texto original. Mas a Bíblia que você usa, ela coloca títulos para facilitar. E eu comecei a vasculhar na Bíblia, ali no livro de Êxodos, e a ver tantos milagres que o Senhor havia feito, até que chegasse aqui. Maná que desceu do céu, as águas de Mara que se tornaram doces, o livramento contra os amalequitas, e Deus havia feito tanta coisa no meio daquele povo. Mas agora, esse povo chega num ponto onde Moisés se afasta dele e vai para o monte falar com Deus. E nesse momento o povo começa a esperar, e aí eles começam a cobrar de Arão uma posição. Falam: olha, Arão, nós não sabemos o que aconteceu com esse homem aí, viu? Eu não sei o que aconteceu com Moisés, então é melhor você fazer alguma coisa. E Arão tem uma brilhante ideia, irmãos. O pastor Arão tem uma grande ideia aqui. Ele resolve pegar todo o ouro que aquelas pessoas tinham e fazer um bezerro de ouro para que aquelas pessoas adorassem. Mas onde é que você quer chegar, pastor? O que tem a ver o bezerro de ouro com os nossos dias? Sabe, isso aqui fala de uma geração que não quis a glória de Deus, escolheu um bezerro de ouro, trocou a presença verdadeira de Deus por algo artificial, por algo feito. Sabe, o pastor Arão tinha um problema. O pessoal estava começando a ir embora da igreja dele, ele não sabia o que fazer. Moisés não estava lá, não tinha celular para ligar para Moisés. O que eu faço agora? Vou ter que fazer um bezerro de ouro, porque senão o povo vai embora da igreja. Sabe, muitas pessoas têm trocado a glória por bezerros de ouro. Sabe, se eu não estou sendo claro até aqui, eu vou dizer para você o que é o bezerro de ouro, irmãos. Bezerro de ouro é quando você transforma esse púlpito aqui em lugar de espetáculo. É quando você transforma esse lugar aqui num picadeiro. É quando você troca a glória de Deus por entretenimento barato. Sabe? É quando você começa a transformar a igreja num simples espetáculo. Sabe, irmãos, eu não estou falando contra cantor, não estou falando contra artista, não estou falando nada contra isso. O problema é quando você começa a trocar as coisas de Deus por essas. O problema é quando você começa a escolher, você faz da igreja um local de entretenimento. Sabe, onde a presença de Deus já é algo secundário, onde a sua expectativa de ir para um culto como esse, não é mais buscar a glória de Deus, mas é simplesmente ver um bezerro. É simplesmente ver um cantor ou um ex alguma coisa que se converteu e era famoso. Ou simplesmente ouvir uma pregação que vai massagear o seu ego e fazer o bem, e você se satisfaz com isso. Sabe, nós temos nos conformado com essas coisas. Até que ponto nós transformamos o nosso culto em algo mecânico, algo que é simplesmente religioso, repetitivo. Simplesmente eu vou passar na igreja domingo, da mesma forma que segunda-feira eu vou ao supermercado, e na terça-feira eu vou na academia, na quarta-feira eu vou no cinema. No domingo eu tenho só mais um compromisso. Mas eu não espero mais a glória, eu espero qualquer outra coisa, e aí eu preciso procurar outras coisas para distrair minha atenção. Eu preciso procurar a igreja onde bate palma, eu preciso procurar não sei quem, o pregador que é animado, que tem umas piadas engraçadas, porque a glória de Deus não me importa mais, eu só quero o bezerro agora.
Não sei porque que Deus deu uma palavra tão dura, irmãos. Eu amo vocês. E eu quero dizer para muitos aqui, que se vocês estão aqui, vocês não são esse povo, mas eu preciso dizer isso para vocês. Vocês precisam saber disso. Que nós não podemos negociar a glória de Deus. Sabe, tem pessoas que escolhem igreja, não pelo que se prega, não por causa da doutrina, mas escolhe igreja porque é mais bonitinho, ou porque minha turma está lá, como se fosse escolher um boteco. Minha turma está lá, eu vou para lá. Ou, não, lá é mais legal, é mais animado, tem mais gente, tem mais jovem, então é para lá que eu vou. Sabe, não passa pela cabeça de algumas pessoas escolher igreja por onde tem a presença de Deus. Escolher as coisas por causa da presença. E aí uma das coisas que me ocorreu, por que o povo entrou nessa de Arão aqui? E talvez eu fiquei pensando, esse povo talvez não conhecesse a glória de Deus, porque se conhecesse não ia aceitar esse tipo de coisa. Se esse povo realmente talvez tivesse uma experiência verdadeira com Deus, é claro, eles presenciaram, eles viram, mas há uma diferença entre você ver um milagre e você viver ele. E esse era o caso de Arão. Arão era um homem de Deus, Arão era escolhido, tanto que Moisés nesse momento entrega todo o povo na mão dele, mas tinha um problema, toda vez que eu vejo o nome de Arão na Bíblia, ele está do lado do nome de Moisés. Arão não tem vida com Deus, Arão ele anda na cola de Moisés, ele está na sombra de Moisés, mas ele mesmo não tem experiência. Arão escolheu viver pelos outros. Arão escolheu se alegrar apenas com o testemunho dos outros. Não tem nada contra você se alegrar, mas você precisa ter a sua vida com Deus. Você precisa ter suas experiências próprias. Você precisa ter os milagres na sua vida também. Você não pode abrir mão de viver uma vida sobrenatural. De ficar apenas pegando carona na experiência dos outros. Arão não tinha provado da presença. Senão ele não aceitava negociar. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, no começo, no verso 1 fala assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. O problema do povo é que eles estavam olhando para homens e não para Deus. Eles estavam esperando Moisés fazer alguma coisa. Eles se desesperaram quando Moisés não estava lá. Infelizmente a nossa igreja tem sido uma igreja baseada apenas em homens. Tem pessoas que botam a cara dentro da igreja, vê quem está pregando, não é quem interessa, pega e vai embora. Pessoas que mudam de igreja porque o pastor saiu. Sabe, um cristianismo que é totalmente dependente de homens. Sabe, eu não estou falando com relação à autoridade. Sabe, a questão da autoridade é algo muito resolvido. Eu tenho meu pastor, presto conta para eles, homem de Deus. Mas se um dia ele precisar subir no monte, se um dia ele não estiver mais aqui, se um dia ele desviar, acontecer qualquer coisa, eu vou continuar firme no mesmo lugar. Porque eu respondo à autoridade, mas eu estou olhando para Cristo e não para homens. O problema do povo aqui é que ele olha para Moisés. É tudo natural. Nós temos vivido um cristianismo que é totalmente natural. Esperando de pessoas as coisas, esperando que as coisas aconteçam, e nós só olhamos o aspecto natural das coisas. Esperando que o ministro de louvor faça alguma coisa, esperando que o pastor dê uma palavra e alguma coisa. Sabe, nós precisamos colocar Cristo no centro desse evangelho que nós temos vivido. Sabe, esse povo começou a desviar quando eles começaram a esperar por um homem. Quando a confiança deles deixou de ser em Deus e passou a ser em Moisés. Mas há um outro aspecto aqui também. A Bíblia fala que, vendo o povo, que Moisés tardava em descer do monte.
Sabe qual que é o problema de nossa geração, irmãos? Nós vivemos uma geração imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Se até o final do culto você não receber sua bênção, é porque essa igreja aqui não tem a bênção, eu tenho que ir para outro lugar. Ah, se a coisa não acontecer agora, para mim não serve. E aí parece que Deus passa a ser um motoboy de espiritual. Sabe, é um entregador de milagres para você. Sabe, como se Deus fosse um menino de recados, alguém que você falasse as coisas, ele fosse obrigado a te atender naquele momento. E as pessoas elas não querem mais esperar pelas coisas. Elas querem simplesmente que aconteça. E o nosso mundo tem ensinado assim, né? Nós vivemos a cada dia mais rápido as coisas, mais imediatistas. E o Evangelho se tornou isso. Nós não conseguimos mais esperar em Deus. Nós não conseguimos mais esperar a manifestação de Deus. Olha, se Deus não fizer nada, eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer um bezerro de ouro. Porque tem que entreter as pessoas. O Evangelho ficou pop. O que nós temos vivido não se compara a nada àquilo que é a igreja primitiva, sabe? Esse evangelho que nós temos vivido, ele ficou muito moderno, muito pop, voltado para si mesmo, ao invés do homem se moldar ao evangelho. Na verdade, a gente tem tentado trazer o evangelho para dentro da nossa realidade de individualismo, nossa realidade egoísta e pensando apenas em nós. E se você olhar hoje as mensagens que as pessoas pregam e que a maioria das pessoas compartilham na internet, falam apenas do benefício pessoal que eu vou ter com Jesus ou com Deus. Sabe, essa igreja imediatista, que quer as respostas para ontem, que não sabe esperar em Deus, é uma igreja que tem abrido mão da glória do Senhor. Mas é interessante que, no verso 5, irmãos, vamos continuar lendo aqui. E Arão, veja, no final do verso 4, o que o povo fala? Diz assim: então disseram, esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Quem que eles estavam falando? Falando que o bezerro de ouro é quem tinha tirado eles do Egito. E as pessoas começam a idolatrar agora o bezerro. Não, porque foi aquele pastor lá que orou por mim que fez o milagre. Eu lembro agora, recentemente, quando o Billy Graham foi no Brasil, venderam ingressos para assistir ele. E a primeira fila era R$ 1.200 para ficar perto do homem de Deus. Por quê? Porque o bezerro, as coisas, o pastor, o cantor, as coisas começaram a ser mais importantes do que Deus. E não é mais Deus quem faz as coisas, agora quem tirou eles do Egito foi o bezerro de ouro. Falou, esse é o teu Deus. Sabe, nós temos que acabar com a idolatria dentro das igrejas. Crente fazendo selfie com cantor. Foi lá, não foi por Deus, foi para ver Deus. Foi lá para ver o que está acontecendo. Vou lá ouvir um testemunho, vou lá ver uma coisa legal. Sabe, virou entretenimento a coisa. Mas Arão agora cai em si, fala assim, Arão vendo isso, meu Deus, o que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Olha a ideia que ele teve. Ele edificou um altar agora, e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Não, agora nós vamos nos redimir, né? Olha, no dia seguinte, foi um cultaço, irmãos, foi vigília. De madrugada eles levantaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus não manda Moisés descer no momento da idolatria.
Deus manda Moisés descer no momento da festa. Sabe qual que é o problema? O problema é que a igreja está festejando em dia de luto. Tem igreja vivendo faz de conta. Sabe, enquanto pessoas têm ido a rodo para o inferno, tem crente que só está festejando. Festejando, festejando. Festa, alegria. Sabe, é muito ruim quando você perde o timing das coisas. Conversei uma vez com uma pessoa, não lembro quem era, que não podia ir em velório porque começava a rir. Que mania esquisita. Não podia, via todo mundo chorando, começava a rir, então não podia ir. Sabe, é muito ruim quando o dia é de luto, mas você está vivendo em festa, ignorando as coisas. Sabe, é nesse momento que Deus fala, manda Moisés, vai lá ver teu povo, que ele se corrompeu. Era para estar arrependido, era para estar vestindo roupas de saco, colocando cinza sobre a cabeça, mas está lá festejando. Sabe, nós temos invertido alguns valores. Sabe, o povo tem se entorpecido com algumas coisas, tem se encantado com algumas coisas desse mundo. Tem se desviado dos seus caminhos, sabe, e tem tomado decisões erradas. Mas a história não para aqui, irmãos. Moisés, ele desce e ele faz um desafio ao povo. E esse é o título da mensagem. Moisés desafia o povo a se arrepender e a fazer a escolha certa. Sabia, eu quero dizer para vocês nessa manhã, como eu falei, isso tudo começou numa avaliação que eu fiz, de estar aqui hoje, de estar aqui nessa cidade, de uma decisão que eu tomei há 5 anos atrás, quando eu decidi renunciar à vida que eu estava levando. E não era, eu sei que existem alguns testemunhos que são mais impactantes talvez. Não era uma vida de drogas, não era uma vida de prostituição, não era uma vida nem de longe como de alguns testemunhos. Eu era crente, eu era dizimista, era fiel, era ministro de louvor onde eu estava, mas o Senhor me desafiou a deixar de fazer bezerro de ouro e a buscar experiências verdadeiras, experiências de glória. Sabe, foi para isso que eu renunciei o que eu estava fazendo. Para isso eu deixei minha família, deixei minha casa, deixei meu trabalho. Não para fazer entretenimento para as pessoas, mas para buscar a glória de Deus. Custe o que custar. Se for preciso esperar 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. Creio que não vai ser tudo isso. Eu quero dizer que eu não vou fazer bezerro de ouro. Eu vou esperar a glória de Deus. Talvez isso seja um teste do Senhor. Talvez o Senhor esteja testando o seu coração. Talvez o Senhor esteja querendo saber até onde você está disposto a esperar pela glória dEle. E eu quero te propor isso, a perseverar, a não negociar o padrão de Deus, a não permitir que bezerros de ouro sejam feitos, mas esperar somente a presença de Deus.